Continuando de onde nós paramos, então nós vamos vendo aqui as conjunções coordenativas, já vimos as aditivas e as adversativas, vamos ver agora as alternativas, conclusivas e as explicativas. Então, olha só, as coordenativas alternativas ou disjuntivas, pessoal, ó, disjuntiva, preste atenção para essa palavra disjuntiva, ó, conjunções coordenativas alternativas ou disjuntiva, pessoal. É importante você saber o segundo nome. Estabelece uma relação de alternância entre dois termos ou duas orações, pois os dois fatos não podem acontecer ao mesmo tempo. Então acontece uma alternância, olha isso, né? O nome é alternativa, o nome é uma disjunção, vai acontecer uma disjunção. Então vamos lá. Quais são as conjunções? A principal conjunção alternativa é o ou. E aí temos as locuções, ó, ou, ora, quer, já, seja, talvez, nem. Olha aí, ó. Ou ele vai para a reunião, ou eu vou representá-lo. Certo? Então, ou uma coisa ou outra, uma alternância, né? Ora estudava, ora trabalhava. Então, observa o seguinte, as duas coisas não acontecem ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra coisa. Que o governo queira, quer o governo queira, quer o governo não queira, faremos a greve. Então, olha só, ele querendo ou não. Então, observa que há uma alternância. O sentido, essa aí é mais fácil de nós identificarmos, né? Quer o governo queira, quer o governo não queira, faremos a greve. Nenhum nem outro participarão do evento. Nenhum nem outro participarão do evento. E assim sucessivamente. Então, essas são as conjunções coordenativas alternativas ou disjuntivas, né? Dando aí a ideia de alternância entre dois termos ou duas orações. Temos também, pessoal, as conjunções coordenativas conclusivas. Aí nós temos, ó, estabelece uma relação de conclusão, né, de consequência. Então, quais são? Logo, portanto, pois, posposto ao verbo, então. Conclusiva, nós temos aqui por isso, por ser consequente, e o por consequência, no caso aí as locuções. Em relação ao pois, é importante que a gente entenda o seguinte, né? O pois, quando ele vem posposto ao verbo, ele dá a ideia de conclusão. Ele é conclusivo. Se o pois vier anteposto ao verbo, ele dá a ideia de quê? De explicação. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, olha só isso. Ó. A vida é breve, por isso devemos aproveitá-la. Olha aí, ó. Logo devemos aproveitá-la. Está dando ideia de quê? De uma conclusão, né? A vida é breve, logo nós devemos aproveitá-la bastante. É um ser humano, logo merece nosso respeito. O dia está frio, leve, pois, um bom casaco. Olha aí, ó, o pois, após o verbo, dá a ideia, no caso de conclusão. Pessoal, na verdade é o seguinte, eu posso ter um pois entre dois verbos. Então, se você tiver um pois entre dois verbos, como é que você vai saber se ele é explicativo ou se ele é conclusivo? É o seguinte, ó, troque o pois por porquê. Se você trocar o pois por porquê e fizer sentido, então é explicativo. Se não fizer sentido, então é conclusivo. Por exemplo, o dia está frio, leve porque um bom casaco. Aí já não tem sentido. Então, nesse caso, ele é conclusivo. A primeira coisa que você vai analisar é se o pois está após o verbo. Se estiver após o verbo, então é conclusivo. Se estiver entre dois verbos, aí você pode verificar o seguinte, troque por porquê. Se tiver sentido, é explicativo. Se não tiver, é conclusivo. Ele estudou todo o assunto. Então, deve então saber o sentido da expressão. Ó, ele estudou todo o assunto. Deve, logo, né, deve saber o sentido da expressão. Observa, né? Dá uma ideia aí, pessoal, de conclusão, né, de consequência. Mais um aqui, ó. Estudamos muito, portanto, passaremos no concurso. Logo, passaremos no concurso. Sempre analise o sentido, né? Por consequência, passaremos no concurso. Por isso, passaremos no concurso. Então, você vê a ideia aí das conjunções coordenativas conclusivas ou ilativas, pessoal. Vamos ver agora as orações coordenativas explicativas.
São conjunções que explanam na segunda oração o sentido da primeira oração ou uma explicação para a primeira. Ó. Então, nós temos aqui, ó, que, porque, pois, né? Anteposto ao verbo. Coloquei igual a porque. Portanto. Então, olha só. Não demore que o filme já vai começar. Não demore porque o filme já vai começar. Vamos indo que já é tarde. Leve este livro, pois o preço está ótimo. Leve este livro porque o preço está ótimo. Observa que o pois vem anteposto ao verbo. Ó. Anteposto. Então, leve este livro porque o preço está ótimo. Não saia porque o professor já vem. Não saia porquanto o professor já vem. Não saia pois o professor já vem. Não saia que o professor já vem. Então, dá uma ideia aí de uma explicação. Então, com isso, nós vimos aqui as orações as conjunções coordenativas e explicativas. Então, vamos ver agora algumas observações. Vejamos aqui, ó. A primeira observação diz assim, ó, as conjunções e, antes, agora, quando, elas são adversativas, quando equivalem a mas. Olha aí, ó. Os políticos falam e não fazem nada. Ó. Observa aqui, ó. Tá dando ideia de quê? De mas. Ó. Os políticos falam, mas não fazem nada. Esse e aqui não está adicionando, mas está dando ideia de adversidade. O bom educador não proíbe, antes orienta, porém orienta, né? Sou muito bom, agora bobo não sou. Sou muito bom, mas bobo não sou. Foram mal na prova, quando poderiam ter ido bem. Porém, poderiam ter ido muito bem. Veja, sempre é o sentido, o sentido, o sentido. Sempre é isso. Preste atenção. A conjunção senão, ela é conjunção adversativa quando ela equivale a mas sim. Ó. Conseguimos vencer, não por protecionismo, senão por capacidade. Mas por capacidade, né? Das conjunções adversativas, mas deve ser empregada sempre no início da oração. As outras, porém, todavia, contudo, podem vir no início ou no meio. Olha só, ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a resposta. Ninguém respondeu a pergunta, os alunos, porém, sabiam a resposta. Os alunos, mas, não dá certo, né? Tem que ser outra conjunção adversativa. A conjunção mas pode aparecer com valor aditivo, né? Era um homem trabalhador, mas principalmente honesto, né? Era um homem trabalhador e principalmente honesto, beleza? Então aqui nós encerramos aqui o estudo das orações coordenativas e na próxima aula a gente começa as conjunções subordinativas.